A paz do nosso Senhor Jesus, boa noite, espero que estejam todos bem. Hoje continuaremos dando seguimento ao nosso propósito de 31 dias de sabedoria e transformação. Vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Senhor a nos guiar, para que seja o Senhor a dar a direção para a vida de cada um aqui presente, meu Pai. Não tenho nada para oferecer a nenhum deles, meu Pai, nem pela minha própria alma. Mas sim, eu sei, eu estou segura que o Senhor vai falar com o coração de cada um presente aqui, meu Pai. Para que haja libertação, meu Pai, restauração espiritual e principalmente salvação da alma. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, e hoje vamos estar a ver Provérbios capítulo 22. No Provérbios capítulo 22 fala assim, e no versículo 22 fala assim: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, Ele lhes tirará a vida. Então, Deus fala muito forte aqui, porque Ele fala assim, para não roubar o pobre, porque, ou seja, vou dar um exemplo mais prático. Imagina, às vezes nós cometemos injustiças, mas nem sentimos que estamos a cometer injustiça porque estamos tão, assim, preocupados conosco mesmos que nos esquecemos do próximo. Porque, por exemplo, agora mesmo vou na rua, certo? Encontro uma pessoa a vender ovos ou a vender frutas, certo? Então, eu vou lá e eu pergunto, quantos são esse paquete de ovo, não? O senhor ou a senhora me diz assim, e são, por exemplo, 5 euros. Esses 30 ovos são 5 euros, um paquete, são 5 euros. Eu falo assim, não, é muito caro, o senhor, a senhora não pode colocar mais barato, porque está muito caro. E aí essa pessoa, trabalhando de sol a sol, vendendo a fruta ou os ovos de sol a sol, buscando o pão, andando de uma ponta para outra, andando para ver se uma pessoa compra ovo, porque talvez esse é o seu ganha-pão, se não vender esse dia, os seus filhos não comem. Mas nós somos capazes de falar assim, não, desce um pouco de preço. Sempre com as pessoas que são vendedores ambulantes, podemos falar assim, não, desce um pouco de preço, porque está muito caro. E essa pessoa, pela necessidade que tem, vai descer o preço. Só porque precisa de comer. Precisa vender esses ovos ou essa fruta para poder comer na sua casa. E essa pessoa desceu o preço do que estava a vender. E terminou perdendo, porque talvez o ovo saiu, por exemplo, o ovo saiu 5,50 euros. Não, desculpa, 4,50 euros. Ele está a vender por 5 euros. E só vai ganhar 50 cêntimos. Mas nós vamos lá, não, desce o preço porque está muito caro. Vem e desce o preço. E nós não paramos para pensar que essa pessoa está dentro do sol, vendendo dentro do sol. Essa pessoa está aí, nem sei se essa pessoa já comeu. Se na sua casa está passando por necessidade, se o seu filho já comeu. Mas vamos e pedimos para descer o preço. E nós com a possibilidade de comprar aí nesse preço que ele está a vender. E muitas vezes sabemos que até no supermercado está mais caro que aquele que o vendedor ambulante está a vender. E depois, quando é no supermercado que vamos comprar, vemos, por exemplo, o ovo está por 6 euros ou 5 euros. Vamos fazer coisa, 6 euros, 5 euros. Nós vamos na caixa para falar assim, olha, desce o preço porque está um pouco caro. Vamos na caixa. Isso que quando é um supermercado grande, eles ganham. Eles têm aí o seu dinheirinho. Mas o vendedor que estava aí a vender na rua, nós pedimos para descer o preço. Mas no supermercado, quando nós vamos, chegamos e pegamos o produto, falamos, está um pouco caro, mas eu preciso. E levamos para casa. Entende? Mas como é um vendedor ambulante, abusamos. E pedimos para descer o preço. E eles descem, porque precisam de comer. Então, vamos ter coração para saber como está a passar o outro, porque isso também é roubar o pobre. Isso é roubar o pobre. Isso é roubar o aflito, porque está aflito, porque precisa de dinheiro para poder dar de comer aos seus filhos, para poder pagar alguma conta.
Porque a única coisa que ele, talvez tem lá em casa galinhas, a criar galinhas, e por isso a única coisa que tem como recurso de vender são os ovos, e por isso está a vender esses ovos. E nós, como essa pessoa está aflita para poder pagar as suas contas, para poder ter comida dentro da sua casa, nós vamos e pedimos ainda para que parecer o preço. Isso é roubar o pobre. Isso é também roubar o aflito. E no supermercado, quando vamos a comprar, no supermercado já chegamos e compramos, nem reclamamos. Mesmo se estiver caro, nem reclamamos. Isso é roubar o pobre, isso é roubar o aflito. Vamos a um restaurante, compramos as coisas, depois vem a conta aí. Não reclamamos, falamos assim, está caro. Mas não vamos aí na caixa e falar assim, olha, tens que descer o preço porque está muito caro, senão eu não pago. Isso é roubar o pobre. Isso é roubar o aflito. Porque talvez a pessoa só tem legumes, frutas na sua horta. Não tem possibilidade de fazer outro tipo de negócio. Só tem frutas e legumes na sua horta, por isso está a vender isso. E nós vamos lá e falamos, não, tem que descer o preço. E consciente muitas vezes que está mais barato que no mercado, mas ainda assim pedimos para descer o preço. Entende? Então isso, quando nós fazemos esse tipo de coisa, temos que entender que o Senhor defenderá a causa desse tipo de pessoas. Porque o Senhor vê. Entende? O Senhor vê. Outra coisa, às vezes, que fazemos sem nos dar conta. Mas Deus coloca na nossa consciência. Quando vamos do outro lado, o Espírito Santo coloca na nossa consciência que fizemos mal. Que não fomos justos. Ele vai colocar na nossa consciência. Porque Deus nos deu uma consciência. Outra coisa é que queremos fazer um pouco de loucos que nem é conosco. Mas Ele coloca na nossa consciência que isso está mal. Então, se já temos feito isso, porque eu confesso que eu já fiz isso várias vezes. Mas hoje temos que ter empatia e entender que essa pessoa, talvez só esse é o único recurso que tem para ganhar o seu ganha-pão. E nós estamos a ir aí, sabendo que essa pessoa, talvez, e vai nos descer o preço, então nós vamos aí com toda ousadia falar, não, desce o preço. Sem saber como essa pessoa está lidando para ganhar esse ganha-pão. Ok? Porque às vezes, essa pessoa, por nos vender assim, afinal estamos a roubá-lo. Porque vendeu mais barato do que realmente do que comprou. Entende? E versículo 24 fala assim: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Então, aqui Deus nos ensina que não andemos com pessoas briguentas, com pessoas que estão sempre irados, cheios de ira, cheios de ódio, cheios de rancor, pessoas, qualquer coisa arrebenta. Sabe, eu tenho uma amiga que é assim, é que meu marido é assim. Sim, mas vamos pedir a Deus sabedoria para saber como lidar com eles. Mas tem ambientes, tem pessoas que nós sabemos que Deus já não quer que andemos com esse tipo de pessoas, porque sabe que vai ser a nossa destruição. Esse tipo de pessoa que está sempre em confusão, nós, por estar ao lado deles, vamos também estar em perigo. Quando eu estava, eu acho que pelos meus 16 anos, por aí, 17, 16, tinha um menino na minha zona. Esse menino é um menino doce, é um menino manso, é um menino, olha, eu sinceramente não tenho nenhum mal de dar para desse menino. Mas porque estava com um primo que andava na má vida, com um primo que andava fazendo as coisas erradas, com um primo que andava fazendo coisas aí que não devia, saiu para a festa de carnaval junto com um primo, sendo um menino bom, sendo um menino educado, sendo um menino aí que não tem nada a dizer do menino. Como saiu junto com o primo, que andava em má vida. Afinal, vieram um grupo grupo de bandidos aí para vingar do primo. O que fez o primo? Fugiu e deixou esse rapaz que eu estou a dizer que é assim tranquilinho, que não tem nada a dizer mal dele. E quem sou eu para dizer mal de ninguém? Mas estou dando só um exemplo para que possam entender o que eu quero dizer. Então, o que fizeram com esse menino? O mataram só com ferro na cabeça, só batendo com ferro na cabeça até morrer. Por quê? Ele não fez nada. Ele andava no bom caminho. Ele não tinha má influência. É um menino tranquilo. É um menino que fazia as coisas como tem que ser feito. E morreu no lugar do outro sem ter nenhuma culpa.
Então, por isso que Deus nos está a dizer, evitar andar em companhias de pessoas assim, de pessoas problemáticas, de pessoas briguentas, de pessoas que estão sempre aí no meio de confusão, no meio da roda da fofoca, no meio aí, pessoas que qualquer coisa irritam. Esse tipo de pessoas tem um monte de inimigos. Entende? Tem um monte de inimigos. Então, por andar ao lado deles sempre, então, um belo dia, os seus inimigos vão pensar também que nós somos como eles. E aí, pá! Entende? Por isso Deus está a dizer aqui, para evitar esse tipo de companhia, esses tipos de amizade, esse tipo de caminho. Entende? Quando é dentro da nossa casa, não podemos fazer nada senão orar. Porque o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, é só orar que é a solução. Mas as pessoas pelo menos já sabem quem é quem. Mas quando nós sabemos que é amizade, para que vamos arriesgar e colocar em risco a nossa vida? Para quê? Porque esse menino saiu junto com o primo simplesmente. Mas essa má vida que o primo levava, terminou pagando ele. Morreu. Morreu. Porque o primo, quando vieram os bandidos, fugiu. Porque ele sabia que estava na má vida. Mas largou o menino lá. Então Deus nos está a divertir aqui. Deus nos está a chamar a atenção aqui. Entende? Por quê? Porque afinal é um laço para a nossa alma. Afinal é destruição para a nossa vida. Entende? Porque o que vai ser... É assim, andando com esse tipo de pessoas, ou vamos aprender as suas más manias, as coisas más que eles fazem, ou simplesmente, mesmo que não queremos fazer o que eles fazem, vamos ser atacados e pelo fato de ser amigos deles, pelo fato de andar na companhia deles. Então, desde que pudermos, saímos aí desse meio. Porque a destruição não certa para a nossa vida. Porque esse menino não merecia morrer. Esse menino não fez com que tudo isso viesse sobre ele. Mas andava com quem não devia. Entende? Vamos fazer cuidado. Vamos fazer cuidado porque tem pessoas que gostam de fofoca, sempre estão no meio da fofoca, no meio da confusão. É briguenta, para tudo irrita, para tudo salta. Tem inimigos para todos os lados e nós estamos aí, inocentemente aí, andando todos os dias junto com essa pessoa. Se não sabemos como sair, vamos para o Espírito Santo. Me dá sabedoria de saber como saio desse laço. Me dá sabedoria de saber como sair desse laço. Entende? O Espírito Santo vem e dá. Espírito Santo, se não é a tua vontade essa amizade, retira da minha vida. Ele vem e tira. Entende? E manda para bem longe. É assim. Ok? No versículo 27, fala assim, desculpa lá, sim, desculpa, 26, não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama debaixo de ti. Não, desculpa, deixaria que te tirassem até a tua cama debaixo de ti? Ou seja, aqui também Deus volta outra vez a falar assim, que não nos comprometamos em ser fiadores. Porque tem pessoas que, e por mais que sejam pessoas de confiança, hoje essa pessoa vai lá no banco e fala assim, olha, sim, eu vou fazer esse préstamo porque eu estou necessitada, mas eu vou pagar rápido, eu tenho um bom trabalho, tudo isso, mas outro, sim, ok. Essa pessoa é honesta, ok. Mas temos que pensar não só no presente, no que está a passar agora, mas sim pensar no futuro. Quais serão as consequências no futuro? Porque essa pessoa hoje em dia pode ter um bom trabalho, mas amanhã pode perder esse trabalho. Amanhã pode adoecer e pode também perder esse trabalho. Amanhã pode ter alguma crise ou qualquer coisa, a empresa perde esse trabalho. Então como é que vai pagar essa dívida? Então quem vai pagar essa dívida? Somos nós. Somos nós, porque somos fiadores. E depois tem outros também, pessoas também que têm uma cara dura, sabe? Que quando fazem esse tipo de coisa, a pessoa, um amigo, uma pessoa, um familiar, se vê de fiador, vão embora. Conscientemente, vão embora. Conscientemente que sabe que tem que pagar uma dívida. Mas vão embora. E depois fica outra pessoa a pagar uma dívida que não é sua. Fica outra pessoa sem poder dormir, sem poder pagar as suas contas. E desesperada, com vontade de fazer até suicídio, porque tem que pagar uma conta que não é sua, tem que pagar gasto de outras pessoas que ela mesma nem comeu nem um bocadinho do que a pessoa fez no crédito. Entende?
Então, Deus está dizendo aqui que talvez até a nossa cama vamos ter que tirar. Ou seja, até a nossa cama, podemos até vender a nossa cama. Entende? É uma forma de dizer, não? Simbólica de dizer. Vender nossa cama, vender nossos bens para poder pagar a dívida do outro. Então vamos fazer atenção. Sim, é de confiança, santa e tal, mas esse crédito que essa pessoa vai fazer, esse crédito, não sabemos se essa pessoa vai poder pagar. Porque hoje pode estar bem economicamente, mas amanhã não sabemos. O futuro só Deus conhece. Então, antes de se ver fiador, vamos orar a Deus. E principalmente, Deus está aqui a falar claramente que para não ficar de fiador dos outros, que vamos entrar em dívidas. Entende? O fiador é aquele que se mete em créditos do outro. Deus está a avisar que depois não sabemos como sair do laço. Porque no princípio, a pessoa está necessitada, vem, mas depois, amanhã se não tiver trabalho, como é que vamos fazer? Entende? Vamos fazer atenção, vamos esperar na hora de Deus, vamos orar a Deus em tudo. Mesmo se nesse momento, que eu agora queria ir buscar uma pessoa para ser a minha fiadora ou o meu fiador. Então como é que eu faço? Simplesmente ora a Deus. Ora a Deus que Ele é fiel para abençoar sem termos que meter a nossa cabeça em problemas. Ora a Deus. Ele vai abençoar de uma forma onde não tens que colocar nem a cabeça do outro em problema e nem também a tua própria cabeça também em problemas. Ok? Nosso Deus é fiel. Vais ver que sim. Em nome de Jesus. E no versículo 28 fala assim: não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Viste ao homem diligente na sua obra. Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Então aqui, Deus nos está a falar aqui, os conselhos que nossos pais, ontem mesmo falamos sobre isso, os conselhos que nos dão nossos pais, vamos guardar. Sabe, eu não tive pais como exemplo, mas talvez tivesse uma avó. Sabe, a minha avó também não era exemplo. Ok, mas tens agora um Deus como exemplo. Nunca é tarde. Então, tudo aquilo que nos dá, que nos ensinaram nossos pais para ser pessoas corretas, pessoas justas, pessoas verdadeiras, andar um bom caminho, ou tudo aquilo também que Deus nos está a ensinar, porque não tivemos uma boa estrutura de pai ou de mãe, entende? Uma boa estrutura familiar, não tivemos. Ok, vamos obedecer, vamos guardar a palavra de Deus, vamos guardar o que nossos pais nos ensinaram, para poder ser pessoas justas, pessoas que andam no bom caminho. Então não vamos retirar o que eles nos ensinaram, pelo contrário, vamos permanecer com o que eles nos ensinaram, para também trazer à nossa nova geração o mesmo ensinamento. Entende? Porque isso vai fazer com que a nossa vida não vá por destruição. Isso vai nos livrar de muitos males, de muita dor de cabeça. Entende? E no versículo 29, não, como está a dizer, visto o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Então Deus está a dizer aqui, aquele que é diligente, a sua obra é visto de longe. Aquele que é sábio, aquele que é prudente, as suas atitudes, as ações que essa pessoa faz, é visto de longe. Então, por isso mesmo que perante pessoas grandes, perante altos cargos, perante pessoas, não, perante o mundo, onde quer que essa pessoa vá, essa pessoa vai ser colocada em posições altas, não vai ser colocada por debaixo. Entende? Por quê? Porque essa pessoa e as suas atitudes já se vê que é uma pessoa de confiança, já se vê que é uma pessoa em que podemos colocá-la, por exemplo, nesse cargo sabemos que vai dar frutos. Porque ela, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, essa pessoa permanece sendo ela mesma. Essa pessoa, o patrão não está, mas dentro da casa do patrão, ela é ela mesma. Ela se comporta de uma forma honesta. Essa pessoa, dentro da sua casa, podendo fazer maldade para o outro, porque só faz injustiça com ela vem e ela faz bondade. E o rei principal é Deus, é Ele que vê, porque Ele é Rei de Reis, Senhor de Senhores, e Ele vê tudo. Então, por isso que quando o outro vem nos humilhar, o outro vem nos castigar, o outro vem nos difamar, e continuamos ainda assim, em meio de tantas tribulações, continuamos ainda assim sendo nós mesmos, obedecendo a Deus,
Deus vem e honra. Porque ele disse, eu honro aos que me honram. Ou seja, eu honro aqueles que me obedecem. Ele disse na sua palavra, vocês verão a diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Sandra, como é servir a Deus? Porque eu não sirvo a Deus na igreja. Não, servir a Deus é obedecer a Deus. Porque obedecendo a Deus, começamos a ter atitudes de Jesus. Entende? Começamos a ter comportamentos, começamos a fazer coisas que faria o nosso Deus. Então isso é servir a Deus. Entende? Começamos a ter essa humildade que vem de Jesus. Então, Deus começa a colocar essa pessoa numa posição não inferior, mas numa posição superior, porque Deus confia nessa pessoa. Sabe que essa pessoa, mesmo estando numa posição superior, não vai pisar em cima do outro, não vai fazer maldade para o outro, não vai se sentir assim, toda prepotente, arrogante, fazendo tal. Não, é que Deus me colocou assim, Deus me abençoou, então olha, agora olho por olho, dente por dente. Se Deus é comigo, quem será contra mim? Mexeu comigo, mexeu com Deus. Não. Deus sabe que essa pessoa não vai ter esse tipo de atitude. Porque essa pessoa sabe de onde veio. Essa pessoa sabe que ele colocou lá em cima. Que não foram os homens, mas sim que foi Deus. Foi Deus quem abençoou. Foi Deus quem colocou ela nesse cargo. Então, as pessoas podem falar o que quiserem. Mas ela permanece firme porque sabe que o seu Deus vai lhe abençoar. Porque às vezes me perguntam, onde está o teu Deus? Tu não és crente? Tu não acreditas em Deus? Então por que a tua vida está destruída? Então por que estás a passar fome? Não? Mas é aí mesmo, quando nos permanecemos na fé, firmes, Deus vem e cala a boca do leão. Deus vem e fecha a boca daqueles que nos estão a difamar, a ferir, a magoar, a injuriar. Entende? É isso. Mas por quê? Porque há uma obediência a Deus. Há um coração limpo perante Deus. Somos magoados. De imediato, meu Pai, limpa o meu coração, porque eu não quero agora esse sentimento dentro de mim, porque eu sei que isso me afasta do Senhor. Deus vem e limpa. Deus vem e restaura. E em cima, temos vontade até ainda de orar por aqueles que nos feriram e pedir misericórdia pela alma deles. Porque é o mal a usar a ele e as pessoas para nos ferir. Entende? Então, nós sentimos que a nossa alma está salva. E queremos também que outros sejam salvos. Entende? Então é sempre pedir misericórdia por aqueles que nos oprimem, por aqueles que vêm nos magoar. Então, aqui, aqueles que honram a Deus, aqueles que obedecem a Deus, Deus promete na sua palavra que verão a diferença. Tem que saber a diferença. Porque as pessoas vão ver as nossas obras, as pessoas vão ter que reconhecer, mesmo que essa pessoa nos odeia, mesmo que essa pessoa não queira e falar com os seus próprios lábios que somos uma pessoa diferente, vão ter que reconhecer que há uma coisa diferente nessa pessoa. E uma pessoa quando obedece a Deus, é impossível, porque Jesus fala que uma lâmpada não é assim acesa para colocar debaixo de uma cama, não. Pelo contrário, é acesa para ser exposta, para poder alumbrar, para poder dar luz a tudo aquilo que está em trevas. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, somos essa lâmpada. E essa lâmpada, uma vez que começa a florescer, não pode estar debaixo de uma cama, não pode estar escondida. Tem que sair a luz, porque Deus vai colocar essa pessoa para que possa dar luz para aqueles que estão em trevas, para que possa dar luz para aqueles que precisam de libertação. Entende? Então temos que entender isso. Que se há pessoas a nos perseguirem, é porque somos luz. É porque Deus nos colocou num lugar onde que tudo aquilo que está em treva venha também entrar em luz. É por isso que muitas pessoas não nos suportam. Muitas pessoas nos odeiam. Muitas pessoas, de repente, familiares ou quem quer que seja no trabalho, de repente se levanta contra nós. E fala, meu Deus, por que? Se eu não fiz nenhuma maldade a essa pessoa. Simplesmente é porque, sendo luz, Deus coloca a colocar exposto para que o mundo veja, para poder tirar o outro que está em trevas. Então temos que entender que se agora mesmo o outro está em trevas, então quer dizer que está em escuridão. E se uma pessoa é em escuridão, de repente nós colocamos a luz acesa, agora mesmo, por exemplo, estamos a dormir, de repente vem uma pessoa e acende a luz. Qual será a nossa reação? Apaga essa luz, meus olhos, não é assim? Ficamos até irritados. É a mesma coisa. Quando os outros que ainda estão em trevas, que ainda não são libertos por Cristo Jesus, quando ele vem, as nossas atitudes, as nossas obras, então ficam irritados. Por quê? Porque vem que estamos incomodados. As trevas, o mal que está dentro deles, começa a se sentir-se incomodados. Mas nem por isso vamos deixar de ser luz. Pelo contrário, vamos continuar a ser essa luz bem no alto,
para que seja como eu posso dizer, para que seja de libertação para aqueles que precisam de conhecer Cristo Jesus, que precisam sair da opressão, depressão, tudo aquilo que está a oprimir a sua alma, ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo a Deus por mais um ensinamento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por mais um ensinamento, meu Pai. E te pedimos que o Senhor nos perdoe nossos pecados, nossas ofensas, meu Pai. Porque muitas vezes temos feito o que é mal diante de Ti, meu Pai, diante dos Teus olhos. Meu Pai, nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido. Pai, também nos dê sabedoria de saber como evitar caminhos que são maus, caminhos que às vezes pensamos que andamos bem, que talvez essa pessoa vai mudar e por vezes, inocentemente, Pai, falamos mal do outro, sem pensar que estamos praticamente trazendo uma lição para a nossa vida. Meu Pai, que nesse momento possamos desviar do caminho mau, possamos desviar de más influências, meu Pai. E principalmente, meu Pai, possamos entender que a nossa vida é o mais precioso, que a nossa alma é o bem mais precioso que o Senhor nos deu, meu Pai. Nós que possamos primeiro cuidar da nossa alma, mesmo que temos que desagradar outros, mesmo que pessoas venham ficar contra nós, meu Pai. Mas o primeiro é a nossa alma, meu Pai. E te pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com esse familiar que é briguento, esse familiar que para tudo se irrita, para tudo já está fazendo com que todo mundo dentro da casa perca a paz. Meu Pai, nos dá sabedoria para saber como lidar com esse tipo de pessoas. Talvez no trabalho, meu Pai, que tenhamos uma colega de trabalho que para tudo fica irritada, para tudo fala mal conosco, meu Pai. Nos dá sabedoria para saber como lidar com essa pessoa, meu Pai. E principalmente, meu Pai, que cada dia possamos ser obedientes à Tua palavra e ter em mente que o principal é guardar o nosso coração, guardar a nossa alma, meu Pai. Então o Espírito Santo nos ensina todos os dias como guardar o nosso coração, como guardar a nossa alma salva. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus esteja convosco, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembra, o caminho mau ainda é a solução de se desviar. É só pedir sabedoria ao Espírito Santo e saber como sair desse laço, que às vezes pensamos que nunca vai acontecer nada, mas Deus já diverte, Deus vai avisando. Então que nesse momento possamos entender e obedecer a palavra de Deus, ok? Deus vos abençoe.